Amém? Minha esperança é Deus. Salmos 42, verso 11, diz assim a palavra: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ponha a sua esperança em Deus. Vamos repetir todos essa frase? 1, 2, 3 e... ponha a sua esperança em Deus. Pode assentar, amados. Ponha a sua esperança em Deus. E nós já colocamos: a minha esperança é Deus. É nele que nós confiamos. Como compartilhamos aqui na mensagem da celebração 1, nós não depositamos a nossa esperança nas coisas, não depositamos a nossa esperança em pessoas naturais, no ser humano natural. Nós não depositamos a nossa esperança na ciência. Nós não depositamos a nossa esperança, como alguns fazem, e até parece que é correto ao falar, no mundo espiritual. Entenda isso, tá? Mas nós depositamos a nossa esperança não é no mundo espiritual, mas é no Deus, que é Senhor do mundo espiritual e do mundo natural. É nele. A minha esperança é o Senhor. Tem muitos aí que colocam a sua esperança no mundo espiritual, e aí servem os espíritos, né? E malgradamente e até enganosamente é possível que venha servir a Satanás, achando que está fazendo certo. Por isso é que nós não depositamos a esperança em nenhum outro, pois nenhum outro pode salvar, a não ser o Senhor. Eu compartilhei hoje aqui Atos capítulo 4, verso 12, onde a palavra de Deus claramente fala que é o único que pode salvar é o Senhor. Em nenhum outro há salvação, pois nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos. Então, para aprofundar um pouco mais minha esperança é Deus, e sedimentar esse nosso foco, essa nossa decisão em nos firmar somente no Senhor. E aí eu quero mais uma vez, como nós fizemos pela manhã, levar você a espiritualmente, na forma que a igreja faz, reiterar a sua decisão pública de que você é de Deus. Então levante sua mão assim comigo, bem lá no alto, e repita comigo assim: eu recebo exclusivamente na minha vida o Senhor Jesus como meu Senhor, meu Salvador, meu Rei e meu dono. Amém ou não? Amém? Então é como se fosse naquele dia que você tomou a sua decisão diante do Senhor: eu te recebo na minha vida como meu Senhor e meu Salvador. Eu ainda completo pessoalmente nessa minha decisão, eu digo assim: Senhor, entra na minha vida para nunca mais sair, não é? A minha vida não me pertence mais, pertence ao Senhor, não é? Então entra na minha vida para nunca mais sair. Às vezes é preciso que nós, uma brincadeira aqui, é preciso que a gente repreenda a nós mesmos, porque às vezes nós nos tornamos malignos. Quando eu falo isso, é a nossa carne, né? Ela quer tomar conta do nosso corpo, e aí você espiritualmente tem que repreender você mesmo: sai no nome de Jesus, porque este corpo não te pertence mais, ele pertence ao Senhor Jesus, né? Porque o nosso eu quer tomar a frente, quer fazer acontecer, quer achar ou acha que a sua força, a sua capacidade supre o que Deus faz, e não supre. E meu irmão, não subestime
minha irmã, não subestime, desde as coisas mais simples e simplórias da vida, até aquelas que são consideradas por nós mesmos as mais complexas e impossíveis de solução, todas elas precisam estar depositadas na mão daquele que tudo pode, que é o Senhor da nossa vida. A nossa esperança é o Senhor, minha esperança é o Senhor. Acabamos de ler aqui, nós colocamos a nossa esperança no Senhor, e quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor, nós precisamos ter uma reafirmação de confiança, nós precisamos realmente crer. Salmo 37:5, a palavra de Deus nos alerta: entrega lá o teu caminho ao Senhor e confia nele. Não adianta eu falar assim, eu entrego o meu caminho ao Senhor e depois eu mesmo querer fazer alguma coisa para dar uma ajudinha para Deus. Não, eu tenho que confiar. Então, para que eu possa confiar, você precisa saber o seguinte: Deus tem planos de vitória para a sua vida. E aí, repita comigo: Deus tem planos de vitória para a minha vida. Aí é lógico que eu não poderia deixar de passar, passar o trocadilho. E lógico, você está na igreja Vitória, por isso que Deus tem planos de vitória para a sua vida. Deus tem planos de vitória para a sua vida. Jeremias, capítulo 29, o profeta Jeremias fala no 29:11, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Olha só que coisa linda: planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29, verso 11. Deus tem planos de vitória para a minha vida, para a nossa vida como igreja, como corpo, nossa vida em todos os sentidos, em todos os níveis. Não dá para que você acredite que Deus tem planos para a sua vida no que diz respeito à sua vida em Deus, ministério, e não acontecer isso na provisão. Deus não faz as coisas pela metade, Ele é Deus de plenitude. Se você está entregue plenamente a Ele, Ele vai suprir, e a palavra de Deus fala que Ele supre em Deus todas as nossas necessidades. E hoje nós temos necessidade na área da saúde, que está premente, não é? Necessidades na área da segurança, necessidades na área do sustento, da provisão, do equilíbrio e do sustentáculo da família que estão sendo atacada, na vida espiritual, ou seja, é um sustentáculo pleno. Ele tem planos poderosos para você e planos que irão trazer para a sua vida amparo em todas as áreas. Então, quando nós nos entregamos ao Senhor, querido e querida, quando nós realmente passamos a vivenciar que a minha esperança é o Senhor, tudo é melhor. Emocionalmente o Senhor trabalha, nos nossos relacionamentos amorosos Ele equilibra as nossas emoções internas, e aí quando você quer fazer alguma coisa para melhorar, você acaba trazendo prejuízo. Por isso que é importante enormemente que tudo na nossa vida, olhe para mim, tudo na nossa vida seja resolvido somente de uma forma, e é a melhor. O Filho de Deus vai muito mais longe e muito mais veloz quando ele vai de joelhos. Amém, meu irmão, minha irmã? É de joelhos. Eu acho incrível o que Deus faz e como Ele fala conosco. Eu tenho tido nesses dias aí uma vigilância enorme sobre o patrimônio da igreja, porque nós sofremos aí 2 abalos, e isso mexeu comigo, nas minhas emoções, e tem hora que eu não estou conseguindo dormir. Ontem eu falei com o Senhor, não pode ser assim, eu preciso dormir. O que está acontecendo comigo? Eu preciso me entregar ao Senhor, a igreja é tua, as coisas são do Senhor. Vocês não sabem, mas quem está me acompanhando mais de perto aí, a Marlene, o Nilton, a família dela, né? Sabe quantas vezes eu já saí da minha casa de madrugada, 2, 3 horas da manhã, vim aqui para a porta da igreja para enfrentar pessoas aqui no portão tentando entrar.
É uma coisa de doido, porque esse povo quer roubar, né? Um dia desse aí tinha alguém tentando levantar o portão pequeno, e eu vi pelas câmeras do meu celular, eu estava acordado, peguei o carro lá, e amor, não faz isso, chama a polícia. Não, peguei lá o carro, vim na porta da igreja, meti o farol em cima do homem, desci, sai daí no nome de Jesus, sai daí da porta da igreja. Aí o homem falou assim, não, o pastor deixou ficar aqui. Não, o pastor sou eu, como que deixou você ficar aí? Né? E aí, essa ansiedade toma conta, queridos, não é só da sua vida, é de mim, na minha também. E aí ontem, no meu coração falou assim, eu preciso dormir. Aí quando chegou, acho que era nem sei que hora que foi que eu dormi, não sei se era 8 da noite, 9 da noite, eu já estava dormindo. Aí normalmente eu oro na madrugada, e eu só acordei, já era quase 4 da manhã, na hora da minha oração. Meu Deus, eu dormi isso tudo, aí, e agora? A minha preocupação, né? Deixa eu dar uma olhada nas câmeras aqui, 3 ligações do sistema de monitoramento, falei, meu Deus, aí, viu? Fui dormir, entraram no templo, puxei nas câmeras, tudo normal. Aí liguei para a empresa, o que aconteceu? Vocês me ligaram? Não, deu um disparo, um alarme lá, mas e aí? Não, o supervisor foi lá, não tem nada. Falei, mas ele foi lá da outra vez, não tinha nada, e tinha. Não, mas não tem não, só foi uma vez. E aí eu olhei, aí o Senhor, o Espírito Santo falou assim, rapaz, eu estou cuidando. Vai orar, que você está perdendo o tempo da oração. Sabe, meus irmãos, quando nós queremos fazer as coisas, ou achamos que vamos fazer as coisas do nosso modo, dá tudo errado, não é? Na verdade, houve um disparo, e eu creio friamente, para que Deus pudesse mostrar para mim assim, olha, é eu que estou cuidando. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vai vigiar a sentinela, não é? Vai ser invadido, não vai nem perceber. Então, nós precisamos, em todas as áreas, do controle do nosso Deus, não é? Há sempre a nosso favor o melhor, porque a palavra de Deus fala que todas as coisas, repita comigo, 100%. Eu quero que você tenha bastante consciência do que você vai fazer, então levanta a sua mão assim, ó, comigo. Agora levanta a outra também, mas não é para falar glória a Deus não, é para você dar um belisquinho em você assim, ó. Preste atenção nisso. E às vezes a gente fala, nós fazemos as coisas, sabe como, irmãos? É meio que repetitivo. As pessoas levantam a mão, pode abaixar a mão. As pessoas levantam a mão no templo para adorar, a gente levanta também. As pessoas batem palma, a gente bate também. As pessoas estão cantando a música, a gente canta também, mas não está nem prestando atenção na letra, o que está falando. É meio que mecânico, muitas coisas, né? Como diz, no automático as coisas que nós fazemos. Só que agora não, eu quero que você perceba, 100% das coisas estão no controle do Senhor. Repita comigo, 100%. Amém? Vocês estão aí? Então repita, 100% da minha vida está no controle de Deus. Sim ou não? Você precisa entregar esse 100%. Porque uma coisa eu quero te falar, meu irmão, minha irmã, 100% do que Deus faz é melhor para você. 100% do que Ele está trabalhando é o melhor para a sua vida. Pois a palavra de Deus fala que para nós, para você, o Filho de Deus, todas as coisas, ou seja, 100% delas, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que são chamados por seu maravilhoso ou infinito decreto, conforme for a tradução. Ou seja, o Senhor age 100% para o melhor. Mas eu estou com um ente familiar no hospital, está faltando aqui agora um dinheiro para eu pagar a conta. Como que pode ser 100%, Senhor? Eu aprendi uma coisa, irmãos, quando falta alguma coisa, até porque nos impede de ir no banco, sabe por quê? É porque Deus está guardando a sua vida no trajeto para você não morrer.
para você não ser assaltado ou afetado, para que alguma coisa pior não aconteça na sua casa ou no seu trabalho, e você está ali em atenção, sabe? Porque cada atitude, cada ato que nós fazemos, há uma reação em cadeia daquilo que nós deixamos de fazer ou fazemos, especialmente quando se trata do amor e cuidado com as pessoas. Eu posso deixar de amar e cuidar de alguém agora que precisa de socorro, e dentro de aqui, alguns instantes, ou então, quiçá alguns dias, essa pessoa venha sofrer as consequências desta minha omissão, e a negligência que eu operei também acarreterá sobre mim, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. É a palavra de Deus. Então nós precisamos ter essa consciência. Eu preciso estar plenamente na dependência de Deus. E quando eu estou plenamente na dependência de Deus, os planos dele são os melhores. São planos de esperança, são planos de um futuro glorioso. E você já sabe qual é o seu futuro. O seu futuro é a casa do Pai, é a morada celestial, pois nós somos os filhos de Deus. João 14, verso 1 e 2, conhecemos o texto, não é? Na casa de meu Pai, disse Jesus, tem muitas o quê? Moradas. Aleluia. Nosso fim não é aqui, irmãos. E uma coisa que eu aprendi maravilhosamente de Deus, não tem fim para nós. Nós temos vida eterna. Nós vamos estar para sempre. E sempre, e vou repetir, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Não sei se você está entendendo. E sempre, e sempre, e sempre com o Senhor. Por isso que nós já temos que aprender a ter essa entrega plena de confiança, como compartilhamos aqui no Salmo 40, verso 1 pela manhã, de nossa vida ao Senhor. Esperei com paciência pelo Senhor, porque a nossa vida, ela é o Senhor. Como vimos, é uma vida no Senhor, portanto é uma vida de amor e cuidado, pois Deus é amor e cuidado. Agora, ponto 2, além de minha esperança é Deus, então Deus tem planos de vitória para a minha vida, e você precisa usufruir 100% deles. 2, a esperança em Deus traz felicidade. A esperança no Senhor garante felicidade. Mas pastor, irmão, minha irmã, não sou eu que estou dizendo isso, né? Não sou eu que estou dizendo isso. A palavra de Deus que fala que aquele ou aquela que deposita a sua confiança no Senhor é feliz. Como é feliz aquele que deposita, não é? Aquele que põe a sua confiança no Senhor. Como é feliz aquele cujo auxílio, não é? Como é feliz aquele cujo auxílio é Deus. Você tem buscado no Senhor a saída para a sua vida? Ou tem buscado em outras coisas? O Salmo de número 146, especialmente o verso 5, fala sobre isso. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Veja que feliz é aquele que a sua esperança está no Senhor. Repita comigo: a minha esperança é o Senhor. Então feliz é aquele que a sua esperança está no Senhor. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó. Sabe, irmãos, quando falamos de felicidade, e aí eu quero que você abra a sua Bíblia, nós compartilhamos aqui em muitas vezes nas semanas próximas aí, passadas nas mensagens, Gálatas capítulo 5, verso 22. Por gentileza, abra a sua Bíblia, que nós precisamos decorar esse verso. Gálatas capítulo 5, verso 22, a palavra de Deus fala lá: mas o fruto do Espírito é amor, depois vem alegria,
A melhor tradução é felicidade. O Senhor nosso Deus é Deus da felicidade, não é? É Ele quem nos enche de esperança. É nele que nós temos que depositar toda a nossa fé. E, amados, não confie, como nós compartilhamos aqui pela manhã, em coisas ou em poderes. Não. Para te fazer feliz, no homem, ou no que pode fazer o homem. Quando fazemos assim, nós podemos correr o risco de avançar para uma decisão que não terá volta, que vai trazer grande destruição, não é? Podemos estar numa crise, por exemplo, não é? Igual estamos vivendo aí na área financeira, e nos aparecer uma situação tão tentadora, que irá comprometer a nossa idoneidade, comprometer o nosso caráter, vai comprometer a nossa posição de fidelidade ao Senhor, e você não pode negociar isso. Pode aparecer para você uma situação amorosa, e não é? Nesse tempo de crises amorosas, isso é muito fácil de acontecer, que vai comprometer gravemente a sua posição estratégica, o seu relacionamento com o Senhor, sua posição estratégica no reino, e aí você negocia isso por uma felicidade amorosa. Não faça isso, vai te trazer uma colheita de muita tragédia, não é? A sua esperança está no Senhor, e é preciso esperar com paciência no Senhor, porque Ele pode mudar histórias. Ele pode mudar a história do seu relacionamento, Ele pode mudar a história da sua vida, Ele pode mudar a história da sua família, mas tudo depende, como eu compartilhei hoje aqui, tudo nós ganhamos quando nós nos ajoelhamos. Repita comigo: tudo eu ganho quando eu me ajoelho. Então tudo nós ganhamos quando nós nos ajoelhamos. Não é? O Senhor é Deus que trabalha enquanto estamos em oração. Quando eu falo de joelhos aqui, é oração. A oração é a chave para que a esperança que é dele, nele, por ele aconteça em nós, e aí então a felicidade realmente acontece. A outra passagem, ou outro ponto que nós temos aqui, além de irmos, né, Deus tem planos, vitória para a minha vida, nós lemos Jeremias 29, verso 11, a esperança em Deus traz felicidade, Salmo 146, 5, agora, em Cristo, olha essa verdade, em Cristo vivemos transbordando, eu posso até trocar essa palavra para multiplicando a esperança. Nós somos então em Cristo multiplicadores de esperança para o mundo, para as pessoas. A felicidade está em mim, a vida de Deus está em mim, não é? O fruto do Espírito está manifesto em minha vida, onde eu estou, onde eu vou, com quem me relaciono, a esperança é multiplicada, né? Há uma comoção no mundo espiritual, uma conspiração benéfica para que a bênção de Deus alcance as pessoas à nossa volta. E aí então, queridos, o que nós precisamos? De confiar no Senhor. Só vamos ter esta vitória, esta vida, se nós confiarmos no Senhor. E aí então, quando nós confiamos nele, quando nós depositamos verdadeiramente a nossa esperança nele, é que nós vamos vivenciar a esperança. Lembra do texto inicial que nós abrimos a palavra nessa noite, Salmos 42, verso 11? Por que está assim tão triste a minha alma? Por que está perturbada dentro de mim? Espera em Deus, não é? Por que está assim, dessa forma?
Irmãos, às vezes nós precisamos nos perguntar: o que está acontecendo conosco? Nós já temos consciência, nós temos uma formação espiritual, ou seja, o Senhor está nos providenciando um discipulado, temos tido a palavra de Deus ministrada constantemente à nossa vida, nós sabemos que só no Senhor Ele é a única saída para nós, mas mesmo assim entramos em perturbação. Sabe quem estava perguntando dessa forma? Eu fico pasmo, porque quem estava dessa forma foi o salmista Davi. Mas ele disse assim: eu ainda o louvarei. Aqui está o segredo: eu ainda o louvarei. Sabe, meus irmãos, pode passar por o maior e mais tenebroso caminho, e foi o que Davi diz no Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, olha o que ele diz: eu não temerei mal algum. Sabe por quê? Tu, Senhor, estás comigo. Aleluia. Essa certeza de fé que nós precisamos, e quando isso acontece em nossa vida, meus irmãos, nós precisamos nos nutrir da palavra. Olha o que diz Romanos capítulo 15, verso 13. Romanos 15, 13, que Paulo diz que o Deus da esperança, falando aos romanos, os encha de toda a felicidade ou alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Duas coisas aqui que eu quero salientar nesse versículo. A primeira, confiança nele. Eu acabei de falar, nós precisamos confiar no Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor e confia nele. Salmo 37, 5. Não é? Não fica chorando somente, não. Nós podemos até chorar, mas chore nos braços, nos ombros daquele que pode solucionar. Às vezes nós vamos reclamar e vamos chorar e vamos falar com quem não vai resolver. Se você está tendo um conflito lá com o seu marido ou um conflito com a sua esposa, aí você vai reclamar com ele ou com ela. Sabe o que vai acontecer? Mais conflito. Não é? Porque comumente nós fazemos assim: quando alguém reclama conosco, nós nos enchemos de razão para darmos as nossas desculpas. E é a mesma coisa com os nossos filhos. Você vai falar alguma coisa com sua criança, com seu filho adolescente, então, como eles são mestres em dar desculpas. Porque eu estou fazendo isso, porque eu estou fazendo aquilo, que não deu. O ser humano tem sempre uma explicação para acalentar a sua posição errada, para se justificar. Nós somos justificadores de erros. O Senhor é que deve ser o nosso justificador de erros. Quando Ele é o nosso justificador de erros, nós partimos para o campo da humildade, e todas as vezes que somos confrontados, nós nos recuamos e entregamos para Ele, para que Ele possa agir a nosso favor. Ele é a nossa justiça. Se estivermos dentro da conformidade espiritual, Ele vai agir a nosso favor. Se nós não estivermos, Ele vai nos corrigir para o bem. Isso é que é importante. Mas comumente nós fazemos a nossa defesa. Aí o que acaba acontecendo? Marido se vira contra a esposa, esposa contra o marido, namorada contra o namorado, filho contra pai. E aí acontece o que o diabo quer: a dança do maligno, que é a discórdia. Quando você está em discordância, é porque o diabo te tirou para dançar. Foi o que o Senhor Deus alertou a Pedro. Jesus alertou a Pedro sobre isso, no momento em que estava descortinando o que iria acontecer. Cristo falou para Pedro assim: olha, Pedro, Satanás me requisitou para cirandar com você. Sabe o que é cirandar? É tirar para dançar. Ele queria dançar com você, porque Pedro começou a discordar da mensagem de Cristo. A discórdia é a dança do inimigo, é você dançando com o diabo. A música é a discórdia. É isso mesmo. Olha o olhão de vocês, desse tamanho. Tem muita gente dançando com o diabo aí, né? Mas repreenda na sua vida, não é? Nossa vida no Senhor, no Espírito, é paz. Olha o fruto do Espírito aí, acabamos de ler, Gálatas capítulo 5, é paz, amor, felicidade.
paz, não é discórdia. O que a discórdia interessa ao inimigo, a discórdia faz minguar a esperança. Ela é a detonadora de futuros. Discórdia em negócio destrói um futuro que poderia ser maravilhoso. Sócios começam a discordar, acabou o futuro. Discórdia no casamento pode destruir um futuro maravilhoso para os filhos, para a vida e até para você mesmo, porque tudo Deus pode mudar, está na governança dele. Discórdia do que você vai fazer, você mesmo entra em parafuso, e agora? Vou para cá, vou para lá, não sei o que eu vou... Pronto, está feito o problema. Sabe, tudo em nossa vida depende da harmonia do Espírito Santo em nós. É Ele quem equilibra a nossa vida, não somos nós, tá? Não somos nós. Equilíbrio na vida do Filho de Deus é fruto do Espírito Santo em você. Nenhum de nós consegue ser equilibrado. É só você deixar um pouquinho o Espírito Santo sair da sua vida que você fica, mulher fica doida. Os homens ficam totalmente violentos, incapazes de pensar, se achando os melhores do mundo, solucionadores de todas as coisas. É ou não é assim? É. Nós precisamos de equilíbrio. E quando estamos no equilíbrio, o Senhor está reinando em nós, porque nós não fazemos equilíbrio em nossa vida, é o Espírito Santo. Fala lá bem claramente, Gálatas capítulo 5, verso 22, o fruto do Espírito é domínio próprio. Outra coisa, né, tem outra palavra que substitui a expressão domínio próprio, né, o temor do Senhor está em nós, a harmonia de Deus está em nós, e a palavra de Deus fala que contra essas coisas não há lei, o verso 23, não tem nada contra. Então nós precisamos estar nesta vida de equilíbrio no Senhor. Segunda coisa aqui nesse texto que eu tenho que trazer para você, além de confiança no Senhor, olha aqui, para que vocês transbordem esperança pelo poder do Espírito Santo. Nós somos multiplicadores da esperança pelo poder do Espírito Santo. Atos capítulo 1, verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e aí então serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Quando o Espírito do Senhor está sobre nós, e Jesus mesmo falou, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me encheu de poder para libertar os cativos. Está lá em Isaías capítulo 61, foi o que ele leu na sinagoga. O Espírito do Senhor, o poder de Deus, a vida do Espírito Santo. E aí, nada nos impede de testemunhar, nada nos impede de intervir miraculosamente com uma palavra transformadora para a vida das pessoas. E é isso que Deus quer em nós, que a esperança transborde na sua vida, a esperança nele. Olha, uma frase que Deus me deu aqui para nós encerrarmos. Somos transformados em multiplicadores da esperança quando a esperança se torna a nossa vida. Olha que lindo isso. Somos transformados em multiplicadores da esperança quando a esperança se torna a nossa vida. Aquele que está no Senhor, a sua esperança é Ele, é o Senhor. Se a esperança é o Senhor, quando a esperança se torna a nossa vida, ou seja, Deus, o Senhor, se torna a nossa vida, é a vida de Deus em nossa vida, nós também nos tornamos transformadores, não é? Multiplicadores, transbordadores da vida na esperança. Eu quero solicitar você, por gentileza, para se colocar de pé agora. Nós vamos fazer uma oração para que a nossa decisão, para que a nossa vida no Senhor continue a ser muita, mas de muita esperança nele. Levante suas mãos comigo. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos
Nós, Senhor, entregamos agora a nossa decisão plenamente no Senhor, para que a nossa vida se torne, ó Deus, a manifestação da Tua presença, da transformação, se torne, Senhor, transbordadora da esperança e de um futuro para aqueles que nos cercam. Primeiro, ó Senhor, realiza em nós a vida de esperança. Repita comigo: Senhor, realiza em mim a vida de esperança que o Senhor providenciou a meu respeito, em nome de Jesus. E aí, Senhor, depois disso, que a nossa vida se torne canal, lugar de transbordo, de transformação, de multiplicação da esperança àqueles que nos cercam, no nome de Jesus. Amém.